irmãos, graça e paz. Que alegria mais uma vez estarmos reunidos em torno da palavra do Senhor, em comunhão com a igreja. Como é bom, graças a Deus por isso. Vamos continuar nosso estudo, hoje o último dia da nossa aula referente à introdução ao aconselhamento bíblico. Nós já passamos por alguns pontos em relação à história, que o aconselhamento ele é uma extensão do ministério particular da palavra de Deus, mostrando na sua história a redenção do Senhor, no Senhor, do seu povo. É um privilégio a gente poder ter passado por esse panorama bíblico e hoje entramos definitivamente no Novo Testamento, falando sobre Cristo. Olhando na questão que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, de Deus, para representarmos visivelmente o Deus invisível. Vemos que temos sido falhos sistematicamente ao longo de todo o Antigo Testamento. Quantos representantes, quantos homens levantados, quantos pecados, quantas dificuldades. Vimos que o Antigo Testamento nos deixa um dilema. O dilema sobre o caráter de Deus, que é misericordioso, que é longânimo, que é compassivo, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Como que Deus irá perdoar a iniquidade do seu povo, sem deixar de inocentar o pecado? E assim nós terminamos a nossa última aula. Bom, o Verbo se fez carne. João 1 nos diz que o Verbo se fez carne, de que aquele que criou os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, tabernaculou, habitou entre nós. Tomou forma de homem, se fez homem, nasceu como um bebezinho, nasceu através de uma mulher, descendente de uma mulher, aquele que haveria de reverter tudo aquilo que o pecado distorceu, ele chegou. De tudo que nós vimos, tantos homens, e a gente vai chegar nisso. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce como uma criança, cresceu como um menino em sabedoria e graça. Ele é o filho sábio de Provérbios. Ele é o cumprimento da sabedoria de Provérbios. À luz de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30, ele se tornou sabedoria em nosso lugar. De que sabedoria expressa? De que essa sabedoria expressa por Salomão, que ele mesmo foi incapaz de viver, apenas um viveu, e de maneira perfeita, e esse é Jesus. Então aquele que nós esperávamos, será Davi? Será Moisés? Será José? Será Salomão? Seus descendentes? Quem seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, como nós vimos lá na primeira aula? Aquele que realmente representaria o Deus invisível, visivelmente. Então Jesus Cristo cresceu como homem, aprendeu obediência e iniciou o seu ministério público, separou para si 12 homens, 12 discípulos. Deles viria um traidor, Judas Iscariotes, para o cumprimento, inclusive, da palavra de Deus. Nós sabíamos disso. Mas ao longo de 3 anos, Jesus Cristo semeou aquilo que viria a se tornar uma comunidade, a comunidade dos santos. Ali plantava-se a semente da igreja. João, no capítulo 12, traz para nós informações importantes do que viria a ser essa comunidade. Logo ali no preparo para as suas últimas palavras aos discípulos, Jesus diz o seguinte em João 12, verso 24. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele já começa a dizer para os discípulos alguma coisa que começa a confundir a cabeça dos discípulos. Eles não conseguiam compreender isso ainda. O grão de trigo haveria de morrer para que não ficasse só. Iria produzir muito fruto. Em João, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos numa lição de humildade e chamando os discípulos para fazer o mesmo. Bem-aventurados estão aqueles que servem,
que fazem exatamente como Jesus fez. E em João 14, Jesus está dizendo que ele está indo para um lugar onde eles não vão poder ir, os discípulos ficam confusos. Mas como assim? O Senhor está indo para um lugar que a gente não vai? Nós largamos tudo para seguir o Senhor e não poderemos ir com o Senhor. E no meio dessa ansiedade, no meio dessa confusão, Tomé disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Os discípulos parecem ainda não entender. Nesse panorama que nós começamos, nessa visão aérea, que começamos lá no Antigo Testamento, agora a gente entra no Novo Testamento e de repente Jesus começa a falar algumas coisas que ainda parece confuso para aqueles discípulos, mas Jesus insiste. Os discípulos parecem ainda não entender. E ele insiste. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes vistos. Então Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus disse de novo para ele: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Olhando para o aconselhamento bíblico, como nós, detentores da palavra do Senhor, buscando na palavra do Senhor, buscando conhecimento na sua palavra, dia após dia, dentro das nossas leituras, esses discípulos na presença de Jesus ainda têm as suas dúvidas. E nós, como conselheiros, todos nós que recebemos da palavra como conselheiros, temos resposta às palavras, respostas às perguntas daqueles que chegam até nós. Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Eles não estavam compreendendo ainda. Como que dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. O representante visível do Deus invisível é Jesus. Ele é o Senhor. Ele estava diante deles. Não seria o primeiro Adão que falhou, não foi Noé, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, nem sequer José, não foi Saul, não foi Davi, não foi Salomão, não foi nenhum dessa descendência. Foi Jesus. Sempre aponta para Jesus. O nosso papel é apontar sempre para Jesus. O representante perfeito do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus representou perfeitamente o Pai. Hebreus capítulo 1 corrobora nesse sentido, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é Jesus. É esse que se apresentava para os discípulos, já andando há tanto tempo com eles. Jesus Cristo é o representante visível do Deus invisível. De que todo o projeto da criação não tinha como foco Adão, mas o segundo Adão. De que tudo o que aconteceu ao longo da história tinha como objetivo revelar o Senhor da história. Não foi plano B, foi o plano A em todo o tempo. Deus, em seu plano perfeito, haveria de revelar Jesus Cristo. Mas tudo o que aconteceu para que apontasse para Jesus Cristo, na expressão exata de quem Deus é. Bom, Jesus Cristo deixa isso claro, a sua identidade aqui com o Pai,
fazendo para nós um importante apontamento lá em João 14, 10, 11. Diz assim: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai crê em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As obras de Deus, que desde o Antigo Testamento haviam sido feitas, hoje corporeamente, acontecendo em Jesus, através de Jesus, seu Filho, o próprio Deus. Jesus mostra e aponta que a sua identidade com o Pai, de ser a expressão exata de quem Deus Pai é, tem a verdade com as suas obras, o que Ele faz. Agora parece que as coisas começam a fazer um pouco de sentido e nós precisamos conectar os pontos importantes para não limitarmos o aconselhamento bíblico a simplesmente uma receita de bolo. A não propormos absolutamente nada, como por exemplo uma terapia cristianizada. Não é isso. É o ministério da palavra, é o ministério daquele que representava visivelmente o Deus invisível, a expressão exata da glória de Deus, de que se nós vamos viver para a glória de Deus, como resposta à primeira pergunta do breve catecismo propõe para nós, gozar de Deus eternamente, não vai ser feito, não vai ser desconectado da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Meus irmãos, precisamos diante de aconselhamento, diante de pessoas que se achegam até nós, se o aconselhamento é bíblico, nós precisamos apontar a quem? Jesus. Ele é a expressão de Deus. Ele é o Deus vivo. Em seu caminhar, em seu agir, em seus pensamentos. Então, com isso, é diferente de qualquer outra proposta, simplesmente para mudança de comportamento ou para garantir felicidade aqui na terra. O aconselhamento não é para isso. O aconselhamento bíblico é para apontarmos o Senhor. Quando olhamos para Cristo, nós vemos aquele que trouxe vida e conexão com o Pai novamente, a paz com Deus. Nós estamos começando a olhar agora que a chave para o entendimento do dilema, inclusive do Antigo Testamento, de que Deus perdoa a iniquidade, mas não inocenta o culpado, está em Jesus Cristo, na sua pessoa, no seu sacrifício, em nosso lugar. Sim, Ele perdoou o meu pecado, não inocenta o culpado, porque Ele se fez pecado em meu lugar. E se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E Jesus prossegue agora dando informações importantes para aquilo que viria a ser a comunidade dos discípulos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 23, no capítulo 14 de João, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Deus Pai em Cristo farão morada em nós que cremos. João capítulo 15, o verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqueles que creem e guardam o seu mandamento. Permanecerei em mim e permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Capítulo 15 de João. Versículo 11 do capítulo 15 diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A nossa alegria plena, completa, integral, está no Senhor. Eu não posso
de maneira nenhuma, colocar sobre outra pessoa que não seja Cristo Jesus a minha alegria, a minha maneira de viver, o meu contentamento. Se eu não for completo em Cristo, eu jamais serei completo com outra pessoa, nem com a minha esposa, nem com os meus filhos, nem com os meus pais. Se eu não tiver e não estiver em Cristo como fonte única de alegria e saber, nós nunca seremos integrais, integralmente contentes. Jesus agora está com esse grupo de discípulos que estavam confusos, esse grupo de discípulos perdidos, procurando um caminho, tentando entender o que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida, ainda tentando digerir a resposta que Felipe recebeu, quem vê a mim vê o Pai. Eles estão diante do representante visível, do Deus invisível. O próprio Deus tabernaculou e morou entre nós. Agora ele está dizendo que se você guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos fazer morada em você. Uma comunhão especial por meio da palavra de Jesus Cristo que nos purifica. Lá em João 15:3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E que no meio de tudo isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não para deixar os discípulos confusos, mas para que a alegria deles seja completa. Os discípulos estão ouvindo isso, meus irmãos. Nós estamos ouvindo, falando, pregando isso, domingo após domingo. Creia. Jesus, inclusive, antecipa de que vocês não vão entender nada até a ressurreição. Eles olham para Jesus, o quê? O que é isso? Eles sequer conseguem compreender a ressurreição. O vislumbre que eles têm, talvez seja aí de algumas histórias de alguns profetas. O que eles viram da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Eles estão confusos, meus irmãos. E aí Jesus Cristo está dizendo para eles que ele precisa subir. E que se ele não subir, o Consolador não vem. Muitas vezes a nossa mente é justamente isso. A gente não consegue conceber esse entendimento do que aconteceu naquele instante. E muitas vezes, por muitas vezes, nós criamos histórias na nossa mente, criamos nosso próprio Deus, achando que Ele vai resolver todos os nossos problemas pessoais, porque algo miraculoso aconteceu aqui. Nós tentamos digerir essas coisas, como esses homens estavam tentando digerir todas essas informações que Jesus estava passando para eles. E às vezes a gente não consegue compreender isso. Então surgem muito mais dúvidas de quem é o nosso Deus de verdade. Mas Ele aqui está sendo explícito, apontando para si mesmo como aquele que traz para si a comunhão com Deus Pai. Que nele, o objeto da nossa fé, Ele vai ser aquele em que a comunhão perfeita vai acontecer. E aí nós vemos a importância da obra completa de Jesus Cristo, não só a sua morte, sua ressurreição, como a sua ascensão era importante. Ele subiu aos céus para que viesse o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, abriu o entendimento dos discípulos. E agora tudo começa a fazer sentido. Irmãos, quando aconselhamos a obra de Deus, precisa estar clara na nossa mente. Precisamos ter esse roteiro, essa história da redenção, da criação, da queda, da redenção em Cristo e do que nós seremos e estaremos com o Senhor. De que Gênesis a Malaquias apontava para Jesus Cristo, de que Mateus a Apocalipse nos fala de Cristo Jesus, de que a Bíblia aponta para o representante visível
do Deus invisível. De que se eu e você vamos caminhar para vivermos o projeto que Deus fez e estabeleceu para nós, de sermos representantes visíveis do Deus invisível, não vai ser na força do primeiro Adão, vai ser no poder transformador do segundo Adão, quando você e eu formos novas criaturas, e somos, pela fé em Cristo Jesus. Nos tornamos representantes visíveis do Deus invisível. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. E essas novas criaturas, ela tem um ministério da reconciliação. E é esse ministério da reconciliação, que lá em 2 Coríntios 5, que foi confiado para mim e para você. É esse ministério da reconciliação que nós exercitamos no aconselhamento bíblico. De que eu não estou dando dicas para que pessoas vivam um casamento melhor. Eu não estou dando dicas para que você tenha uma saúde emocional melhor. Eu não estou dando dicas para que você conquiste a próxima bênção. Ou que você desfrute das bênçãos que o Senhor pode dar. Nós estamos ministrando a palavra para que você desfrute do Senhor da palavra. E que você seja transformado de acordo com o caráter do Senhor da palavra. Por isso o aconselhamento bíblico existe. Eu aponto Cristo, o Senhor da palavra. Esse é o nosso papel como conhecedores, estudantes da palavra do Senhor, aquele a quem amamos. Já falei isso numa outra vez. Só amamos a quem conhecemos. Só amamos a quem conhecemos. Conhecemos do Senhor? Lemos a sua palavra, estudamos do Senhor? Isso é o ministério do aconselhamento bíblico. E ser transformado de acordo com o caráter do Senhor da palavra, implica que certas coisas que você faz no seu casamento, por exemplo, você vai precisar deixar de fazer para a glória de Deus. E você vai se apropriar da graça de Deus. De que sua saúde emocional está um caco. Porque você vive por desejos errados. Seus tesouros são errados, muitas vezes. A importância que você dá em determinadas situações, coisas, pessoas, te afastam da prioridade. De que então nós vamos ministrar a palavra de Deus, reconciliando o homem com Deus, por causa de Jesus Cristo, o representante visível do Deus invisível. E isso é aconselhamento bíblico. Não resuma o aconselhamento bíblico a um entendimento superficial do comportamento humano, as explicações humanistas das suas motivações, alheios à revelação da palavra de Deus, longe de Deus, não tem como. Precisamos estar centrados no Senhor, o Senhor da palavra. Bom, o aconselhamento então tem um objetivo bem claro, é Cristo em nós. Era por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 4,19, sofria as dores do parto, até que Cristo fosse forjado em cada um de vós. Essas são as palavras. Ele sofria como dores de parto. Você, como conselheiro bíblico, ministro da palavra, muitas vezes, não tem outro objetivo senão ver Cristo forjado em nós, em todos. Ele aponta para a vida verdadeira, a vida plena. Apesar das circunstâncias do casamento do seu aconselhado, apesar do estado emocional do seu aconselhado, do seu amigo que precisa de uma palavra. E aqui eu não estou dizendo que esses objetivos não são desejáveis, porque nós encontramos na palavra como o Senhor lida emocionalmente, com o nosso estado emocional, quer dizer, com o nosso casamento, com as nossas amizades, como lidamos com os pecados. Nós confessamos os pecados. O objetivo do aconselhamento bíblico, de acordo e revelado com a palavra de Deus, a partir da cosmovisão cristã, é que Cristo Jesus seja forjado em cada um de nós.
Assim, o dilema do Antigo Testamento é solucionado. Como pode um Deus misericordioso perdoar a iniquidade sem inocentar o culpado? Bom, a não ser que ele providencie um substituto para o culpado. Aí ele perdoa a minha transgressão. E ele assim o fez. Ele entrou na história. O Criador da criação entrou na criação. Esse é o palco da redenção. Ele fez uma intervenção amorosa, pessoal na nossa história. E ele assumiu o nosso lugar. Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Ele morreu a morte que deveríamos morrer. Ele nos deu o ministério da reconciliação. É dado isso para os discípulos em João 15. Os discípulos estão ouvindo isso. Eles estão ouvindo o que Jesus está dizendo. Olha, você vai ouvir a minha palavra, você vai ser purificado. O Pai e eu vamos habitar em você. Olha, eu estou dizendo essas coisas para que a sua alegria seja completa. Então isso precisa estar na nossa mente, meus irmãos. Isso precisa ser muito claro para nós. Porque as pessoas vão se achegar até nós. João está ouvindo isso. Todos eles. Jesus Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo vem, torna à memória todas as coisas que eles ouviram, e agora tudo faz sentido, não há mais confusão, e João registra tudo isso. Não só registra isso, como agora ele proclama isso. Já na segunda geração, nós vemos agora o discípulo João comunicando as mesmas coisas para essa primeira geração de discípulos que não conviveram com Jesus. O Jesus carinhoso, encarnado, em terra, vivendo com eles. Ele vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou em nós, e temos visto e dela damos testemunho, e nós anunciamos a vida eterna, ao qual estava com o Pai, e foi manifestado para a gente, esteve aqui conosco. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Esse é o nosso papel. Anunciar da palavra de Deus. Anunciar que o Senhor já veio e está sentado à destra de Deus Pai. Ele não saiu do seu trono, soberano em tudo. E João descreve no versículo 1 e 2 a experiência apostólica. Você já refletiu sobre essas coisas? Você já pensou sobre essas coisas, meus irmãos? Você já colocou as pessoas para pensarem sobre isso? Ele esteve entre nós. E através do seu Espírito, Ele está em nós, que cremos. E que seus atos bondosos acontecem através de nós. Porque até na bondade, nos atos bondosos, nós precisamos e dependemos do Senhor. Eu queria ter visto. Eu queria ter visto Jesus multiplicar os pães. Eu queria ter visto a ressurreição de Lázaro. Eu queria ter visto Jesus sendo ressurreto. Aí sim, eu nunca mais duvidaria da minha fé. Muitas vezes é isso que a gente pensa. A gente precisa ter essas coisas. Mas agora a gente aprende o que é pela fé. É pela fé. Isso muitas vezes revela a nossa incredulidade do nosso coração sobre a natureza da nossa fé e da revelação de Deus na palavra. Nós precisamos crer. Todas essas coisas aconteceram e se moveram para que Deus fosse forjado em nós. O caráter de Cristo fosse forjado em nós. É exatamente essa experiência, é tudo aquilo que João viu, que ele testemunhou, que ele viu com seus olhos, que ele ouviu com seus ouvidos, e agora ele anuncia. E eu digo essas coisas para que você tenha comunhão conosco.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, é óbvio. João ouviu essas palavras de Jesus, foi purificado por elas, ele creu, ele guardou os mandamentos. E agora ele tem comunhão com o Pai e com o Filho. Essa plenitude nós precisamos desejar. E pela fé nós a temos. Ele proclama para essa primeira geração de discípulos as palavras de Jesus. Faria com que essa primeira geração de discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, recebessem com fé e que tivessem comunhão com João, que é com o Pai e com o Filho, ou seja, forma-se uma corrente de discipulado. Mas qual o objetivo disso? Com o mesmo objetivo de João, no capítulo 15. Essas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E os discípulos se achegam, e os discípulos amam, os discípulos se doam, os discípulos se entregam, os discípulos creem, os discípulos alertam, os discípulos admoestam, os discípulos aconselham e se reúnem e se dão. Meus irmãos, o aconselhamento bíblico é a continuidade do ministério da palavra de Deus, destacando o seu poder criador, purificador e transformador. Ela está criando uma comunidade de fé que participa da mesma experiência apostólica vivida pela igreja primitiva. Em tempos de confusão sobre as experiências apostólicas nos dias de hoje, e aliás, sempre teve, o pregador esclarece: ao ouvirmos a palavra pregada, ensinada ou aconselhada, não se trata apenas de relatos históricos do passado, como eu fiz aqui, mas do próprio Deus falando conosco hoje. No aconselhamento bíblico, a pessoa aconselhada está ouvindo diretamente a voz de Deus. O Deus que cria do nada, da forma ao informe, enche o vazio, transforma as nossas realidades. Os resultados práticos para a nossa vida eram vidas sem propósitos, ganham sentido. Relacionamentos deformados são moldados pelo caráter de Cristo. Sabe, meus irmãos, temos em nossas mãos a fonte de esperança que transforma vidas na história. Nós temos em nossas mãos a fonte daquilo que transforma a história. Tantas pessoas foram transformadas, milênios se passaram e vidas estão sendo transformadas. Filhos estão sendo levados ao Senhor. O Senhor está salvando, porque nós estamos entendendo, porque faz sentido essa obra de Deus na história, para redimir o seu povo em Cristo. Por isso devemos ministrar, por isso devemos aconselhar a palavra com o objetivo claro de abrir a Bíblia com coragem e ver Cristo formado na vida daqueles que necessitam, na vida daqueles que se achegam a nós, muitas vezes com uma dúvida tão simples, mas que revela um abismo do conhecimento de quem é Deus. E nós, como conhecedores da palavra, precisamos apontar Jesus. O ministério da palavra, claro, incluindo o aconselhamento bíblico, é o meio pelo qual Deus vivo e Criador continua falando, continua transformando pessoas hoje, formando nelas a imagem de Cristo. Quando Jesus Cristo deixa para nós a grande comissão de fazermos discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele tem ensinado, porque nós somos propriedade peculiar do Senhor, nação santa, guardando a palavra do Senhor, que expressa o seu caráter. Não é o meu caráter.
O meu caráter precisa ser transformado, precisa ser reformado, porque nascidos em pecado, precisamos ser restaurados, regenerados. Assim crescemos à semelhança de Jesus, que é a expressão exata de quem Deus é. Nós vamos encher a terra com a glória de Deus, como? Por meio da proclamação da palavra, por meio de um povo crescendo à semelhança do caráter de Jesus. E isso é discipulado, e é aí que aconselhamento entra. Em Colossenses 1:28 diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Não é a mente de Salomão, é a mente de Cristo, compreendendo plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É na mente de Cristo que toda sabedoria se encontra. É lá que está, meus irmãos, na sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Quem somos nós? Que tenho eu além de ti, Senhor? Quem somos nós? Muitas vezes vagueando, pensando tantas coisas diferentes, divergentes, afrontando muitas vezes ao nosso Senhor, afrontando muitas vezes com a nossa própria vida, mas o Senhor, o Deus da história, em Cristo Jesus, nos trouxe esperança e paz, e um contentamento pleno. Paulo entendia seu ministério como anunciar e ensinar com sabedoria para formar Cristo na vida das pessoas. Seu único objetivo era apresentar cada um maduro em Cristo. E por isso ele se empenhava intensamente, colocando o seu corpo, sua saúde, muitas vezes. O ministério da palavra, incluindo o aconselhamento bíblico, exige esforço, muitas vezes cansaço, disposição para enfrentar conflitos, dificuldades reais. Lidar com os problemas humanos é árduo e muitas vezes desafiador. Muitas vezes cheira mal. Mas esse esforço não é em vão. Ele acontece sustentado pela graça e pelo poder de Deus que opera eficazmente em quem serve. Nós temos a fonte em nossas mãos e o Senhor abundantemente nos dá de graça. Basta pedirmos, tendo sabedoria, Pai, e esse sem medida nos entrega, diz Provérbios. O aconselhamento bíblico faz parte do anúncio de Cristo, pois advertir e orientar pessoas é conduzi-las a Ele. Cristo é a revelação perfeita de Deus, a expressão concreta da sua glória. Por isso, alinhar o aconselhamento à glória de Deus significa levar as pessoas a crescerem à semelhança de Cristo. Assim, a glória de Deus deixa de ser abstrata, ela se torna visível na transformação do caráter, como a gente vê lá em Efésios 5:1, que chama os crentes a imitarem Deus, imitando o caráter de Cristo. Esse é o alvo que deve ser claramente comunicado aos aconselhados. Quantos têm se achegado a vocês, meus irmãos? Como tem sido a sua vida nesse sentido? Tem sido bom? Você tem conseguido se aprofundar na palavra do Senhor? Muitas vezes eu tenho a oportunidade de falar, não só dentro do meu lar. E como é gostoso isso. E como é prazeroso saber que outras pessoas têm os seus olhos abertos. Muitas vezes algumas soluções de problemas pessoais
mesmo não sendo esse o objetivo, mas a clareza da palavra abre o entendimento através do Espírito, porque a palavra pregada é a própria vida do Senhor. Quando a fé é brotada no coração das pessoas e as escamas são tiradas, como é bonito ver isso, como é prazeroso ver isso. Tem que ser esse o nosso objetivo, meus irmãos, nos alegrarmos com aqueles que, em suas dificuldades, em seus choros, conseguem encontrar o Salvador da vida deles. E essa é uma satisfação muito grande. E continuarmos, e continuarmos, e continuarmos. Muitas vezes a gente vê testemunhos de missionários que por anos e anos e anos pregaram e não viram sequer uma alma ser salva. Mas depois de anos, já vi relatos nesse sentido. A comunidade cresce e aquele missionário não conseguiu nem ver um pedacinho do seu fruto, mas ele sabe. Nós sabemos que o nosso prazer está em anunciar Cristo. Os efeitos, o desenvolvimento, o crescer, pertence ao Senhor. Não pertence a nós. Então nós nos perguntamos, o que é o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, que anuncia Cristo Jesus na vida de um povo eleito, que por meio do poder do Espírito cresce em maturidade evidenciada por unidade de pensamento, harmonia dos relacionamentos, fruto do Espírito, casamentos restaurados, filhos obedientes, o bom testemunho com os de fora, são resultados de um bom conhecimento do Senhor a partir de um discipulado, do aconselhamento, apontando Cristo. O aconselhamento bíblico, ele é cristocêntrico, capacitado pelo Espírito Santo. É a aplicação prática e terapêutica no sentido de restauração das verdades bíblicas à vida da pessoa. Infelizmente, não só ouvimos relatos, mas vemos muitas vezes, nós temos que desconstruir um evangelho paralelo na vida da pessoa, para que a pessoa consiga olhar Cristo novamente. E como temos evangelhos paralelos? Com tristeza no coração eu digo isso. Mas temos que desconstruir, há trabalho, há esforço, para que possamos apontar Cristo. Porque há verdade, há vida, há alimento precioso, nutriente para a vida daqueles que estão do nosso lado, para nós. Não desligue o aconselhamento bíblico do discipulado. O discipulado é esse processo, essa corrente que vimos ser formada com a semente de trigo que morre, Jesus Cristo. Nasce essa comunidade. E agora a palavra de Deus sendo proclamada vai criando pessoas semelhantes a Cristo Jesus. É o discipulado intensivo, é o andar junto. Exemplos disso, Jesus caminhando com seus discípulos, mostra que seguir a Jesus significa fazer o que Jesus fez, replicar o seu ministério, crer no que Jesus ensinava, obedecer a sua palavra. Nós vemos isso no relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Como ele ensinava, como ele apontava para os discípulos. Olha, siga meu exemplo, creia no que eu digo. Isso é ser discípulo. É interessante quando olhamos para os inúmeros mandamentos do Novo Testamento, marcados pelos uns aos outros. Esse investimento sacrificial na vida uns dos outros, amar uns aos outros, preferir uns aos outros, instruir uns aos outros, admoestar uns aos outros. Nós somos instruídos a investir uns na vida dos outros. João 13, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, verso 34 e 35 diz assim:
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Um dos desafios que você vai ter no aconselhamento é discernir com quem você está falando. Note, estou falando em discernir com quem você está falando e não julgar com quem você está falando. Claro, é lógico que em algum momento você emite uma palavra, um pensamento de julgamento, mas não de acordo com seus próprios pensamentos, mas de acordo com a palavra de Deus. Ela é eficaz nesse sentido de confrontar, de transformar, de apontar o erro. Não é isso que Mateus, no capítulo 7, nos proíbe. Então, se nós estamos diante de alguém que é insubmisso, o que cabe a nós é a admoestação. Se nós estamos diante de alguém que está desanimado, cabe a nós consolo. Se estamos diante de alguém que é fraco, cabe a nós amparo. E ser longânimo com todos. Se alguém desanimado, que ele seja encorajado. Se alguém fraco, que ele seja amparado. E com todos, paciência. O Senhor Jesus foi paciente. Ele foi longânimo. O aconselhamento bíblico vai requerer de você paciência. Porque as ideias nos dias de hoje são muito fortes. E na paciência nós vamos conseguir apontar o Senhor, construir o pensamento de Cristo na vida das pessoas. Não é um trabalho fácil. Vai levar tempo, muitas vezes. Eu diria mais, na maioria das vezes. Vai levar tempo. Porque o inimigo, ele é sagaz. E ele vai tirar do caminho, ele vai querer te derrubar. E assim nós vamos crescer na tarefa de ministros da reconciliação, de acordo com 2 Coríntios, no capítulo 5, ministrando a palavra de Deus, que nos aponta para o representante visível do Deus invisível, Jesus Cristo, crescendo a semelhança de Cristo, crescendo a semelhança do caráter de Cristo. Vamos representar visivelmente o Deus invisível, o único Deus, e assim enchendo esse planeta com a glória de Deus. A nossa casa com a glória de Deus, nosso bairro, nosso trabalho, nosso cantinho, na nossa mesa de trabalho lá no serviço, com os nossos colegas, vivendo para a glória de Deus, fazendo discípulos. E onde a glória de Deus não é conhecida, existe uma oportunidade do nosso ministério, que é o ministério do aconselhamento, meus irmãos. Esse é o propósito da nossa vida. Adorar, glorificar ao Senhor e apontar ao Senhor. E aqui eu finalizo, meus irmãos. Dentro da história que nós contamos, desse panorama que nós passamos por cima, Antigo e Novo Testamento, apontando para Jesus, o representante visível do Deus invisível. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Que privilégio ser discípulo desse Senhor. Que você tenha esse prazer, esse contentamento, essa alegria infindável de saber que é Ele o nosso Senhor e que Ele cuida dos seus, presente na vida dos seus. E que em meio às dificuldades, em meio às lutas, Ele está presente. Presente. Ele disse que estaria conosco até o fim. Ele é o Deus sofredor e o Deus presente que venceu tudo o que podia, inclusive a morte. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor,
é a tua comunidade que se levanta na adoração ao Senhor, no serviço prestado de adorar ao Senhor, de ouvir tua palavra, de aprender, de consumir tua palavra e viver, porque é o teu Espírito que trabalha e transforma cada um dos corações. E nós precisamos e dependemos do Senhor, ó Deus. Graças te damos, Pai, por esse privilégio de podermos anunciar tua palavra, de sermos livres para que isso aconteça. Tantos não podem, mas o Senhor sustenta, o Senhor cuida. Meu Deus, que o Senhor capacite cada um aqui dos meus irmãos, no entendimento da tua palavra, no desejo de conhecê-lo e de amá-lo cada vez mais, para que aqueles, ó Pai, que o Senhor trouxer, a boa obra do Senhor seja feita, o anunciar da tua palavra seja na boca de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor dê ousadia, que o Senhor, ó Pai, dê desprendimento, fortaleça a vida dos meus irmãos aqui, ó Pai. E que não seja um peso, mas uma alegria tremenda de ver o Senhor agindo através da vida de cada um, ó Deus. Nós o amamos, nós o adoramos. E em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus.